Muito boa noite! Tá começando mais um Prosa Inversa, esse lugar onde o papo corre frouxo, a gente pode falar de tudo e mais um pouco. Quando eu digo que é de tudo e mais um pouco, não é força de expressão, é porque aqui a gente pode começar falando de assuntos sérios, filosofia, teologia, política, e terminar em alguma citação do Chaves ou em algum filme da Marvel, alguma coisa da cultura popular. E hoje, para bater papo aqui comigo, um cara que é um empresário e que está aí vivendo a vida que eu gostaria de estar vivendo e que tem gente que gostaria de estar vivendo também. Ele que está ensinando a gente a aproveitar o melhor da vida, que é viver viajando. Você sabe o que fazer com as milhas do seu cartão, mas a gente vai falar muito mais do que isso. Vamos falar sobre coragem para empreender, sobre trajetória, sobre empreendedorismo no Brasil. Vamos bater um papo com esse cara que é um cara muito jovem, apesar de ter cara de que rodou quilometragem boa, mas que é um empresário de sucesso. Estou aqui na minha mesa com o Roger Max. Max é de quê? De Maximiano. Maximiano. Agora, de onde que veio, por que que nome de gente veio? rica, cara. Então, veio do meu avô. Foi uma homenagem que meu pai fez, porque nem meu pai nem minha mãe tem esse sobrenome, mas meu avô tinha. Como ele morreu um pouco antes de eu nascer, acabou que meu pai, vou colocar esse sobrenome nele, né? E acabou ficando, e eu gosto muito dele, inclusive. Então é sobrenome. Eu Sim. achava que era segundo nome, cara. Então, quando eu fui tirar meu passaporte, já que tá falando em viagem, nem me apresentei ainda, né? Mas daqui a pouco eu me apresento. Mas quando eu fui tirar o passaporte, perguntaria aí, é sobrenome ou é segundo nome? Eu falei, é sobrenome. Como não tava o nome dos meus pais, eu tive que assinar um termo pra dizer, não, eu considero esse como meu sobrenome. E aí sim aceitaram e ficou Maximiano dos Santos. Caraca, velho. Já começamos com a primeira história. Então, beleza. Apresente-se para a câmera. Fala, galera do YouTube ou onde quer que você esteja assistindo, muito prazer, eu sou o Roger Maximiano dos Santos. Sou um empreendedor, empresário, um cara visionário que não tem medo de errar, mas também não tem medo de aprender a cada erro que passa. Tô aqui para contar um pouco das minhas experiências, um pouco da minha vida. Quem quiser me seguir, inclusive já fala no meu Instagram. Posso falar, Samuel? Pode falar, já tá aparecendo. Já tá aparecendo, mas pode falar. Roger Max Santos, você vai ver algumas das experiências de viagem que eu tenho. De vez em quando eu posto lá dicas, né? Como obter mais milhas, como usar o seu cartão de crédito, como bonificar, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Mas espero que você goste. E sou eu, um cara simples, tranquilo, com paciência, mas sempre disposto a aprender um pouquinho mais com cada pessoa que passa na minha vida. Bora lá, então. Então, antes da gente começar a bater um papo, eu quero só aproveitar e falar do nosso patrocinador. Cara, tá pagando... Tu tem a loja física da parada da tua empresa de informática ou não? Não, ainda não. Online, É tudo remoto. Tudo online. Tá, beleza. E em casa, tá pagando caro de energia? Pago, né? Todo mundo paga, né? Cara, tá todo mundo apavorado, né? Mas se eu dissesse para você, meu caro padawan que está assistindo agora, que tem um jeito de você ter uma economia muito grande na sua conta de energia. Mais do que isso, você tem direito a ter um desconto expressivo na conta de luz aí da sua casa ou também da sua empresa. E ainda utilizando energia limpa, energia renovável. É isso que você pode ter hoje, se você fechar uma parceria com o nosso patrocinador, com o nosso parceiro aqui, que é a Lex Engenharia, Lex Energia Solar. Como é que funciona isso? Sam, mas eu já vi falar que esse negócio de botar placa solar é caro e tal, é bom, mas é caro. Pois é, realmente o investimento não é muito pequenininho não, mas você não precisa ter a placa solar instalada na sua casa para usufruir do benefício. Fazendo o contrato, fechando a parceria com a Alex, você utiliza do jeitinho que tá. Você só faz o contrato e você vai usufruir disso tendo energia renovável e mais barata. Como que funciona mais ou menos? Existe a Alex, que tem algumas usinas de energia solar pelo Brasil, e ela vende energia mais barata e limpa para as companhias de energia elétrica do país. Como as companhias muitas vezes não conseguem atender a demanda, é muita gente, para aquelas pessoas que têm a parceria com a Alex, a companhia de energia elétrica, no nosso caso aqui é a Celesc, mas pode ser a CEMIG, CE, enfim, né? A Celesc, então, dá um desconto na conta de energia da pessoa. O que você precisa fazer? Sam, mas quanto é que é essa brincadeira? Não custa nada, cara. Você só tem que pegar o teu celular, tá aparecendo o QR Code aqui em algum lugar na nossa tela.
Você vai mirar o teu celular, vai cair numa conversa com o consultor da Lex e você vai ser direcionado, vai assinar o seu contrato bonitinho, de forma digital, sem sair do conforto da sua casa. E dependendo da faixa que você conseguir se enquadrar, você tem aí de 10%, podendo chegar a 40% de desconto na sua conta de energia. É maravilhoso, você vai ter um desconto muito legal, você vai ter a consciência de estar utilizando energia renovável, e ainda no futuro, se você quiser de repente fazer um investimento, colocar a placa de energia solar, você já é parceiro Lex e você tem vantagens nisso. Então não perde mais tempo, a Arca TV já se tornou parceira Lex e só falta você. Pare de pagar caro nessa conta aí. O ruim é que eu não tô com uma tela aqui pra me escanear o QR Code, né? Senão já, durante o podcast, eu já ia... A gente já vai colocar depois ali pra você, porque é bom mesmo, cara. Muito legal. Velho, vamos lá. Eu tava falando, eu não sei com quem, mas eu tava falando hoje. Eu tenho uma história interessante. Quando a gente é criança, sempre tem aquele negócio. Eu acho que perguntam ainda bastante para as crianças. Pelo menos na minha época perguntava, né? Eu tô um pouquinho mais velho, uns 2 aninhos só mais velho. Que eu acho. Não reclamo. Mas eu lembro que perguntava pra gente o que você quer ser quando crescer e tal. E, cara, desde criança, velho, eu sou apaixonado, assim, por comercial, por esse mundo da TV, da arte, essa coisa da mídia, da comunicação. E na minha época, a gente assistia a TV aberta. Sim, não vou dizer ninguém tinha TV fechada, né? Mesmo sendo 2 anos, mais novo que você também, eu só assistia TV. Tá vendo? Tá vendo? Começou há 2 anos. Mas a gente, assim, não tinha condição. Quem tinha TV fechada era rico, né? Sim, Tinha aquelas parabólicas gigantescas, lembra daquele? Meu sonho era ter TV por assinatura em casa. Pô, que Pra assistir doideira, cara. Cartoon Network. Eu lembro da tia, e a gente sempre tem a tia rica, né? Sim. E aí essa tia rica tinha uma parabólica gigantesca, eu olhava aqui e falava assim, né? Mas a gente assistia TV. Só que uma coisa que era legal é que os comerciais de TV eram muito elaborados, era muito massa. E eu decorava comerciais de TV. Tem comercial que eu sei dessa época até hoje, decoro. Eu lembro a primeira vez, cara, que eu tava sentado na frente de uma TV e eu vi um comercial que eu achei muito legal. Eu tava com a minha mãe, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu era pequeno. Eu falei assim, mamãe, quem é que faz esse negócio aí? Aí minha mãe falou assim, ela achou que era, tipo, a propaganda em si. Ah, sei lá, acho que era Skol. Ah, cervejaria e tal. Eu falei, não, quem é que inventa essa coisa com essa pessoa aí, com esse ator e tal? Aí minha mãe disse assim, isso aí quem faz é um publicitário. Eu falei assim, uau, então é isso que eu quero ser, cara, quando eu crescer. E aí a minha mãe instalou ali a minha primeira crença limitante, cara. Minha mãe falou assim, não, isso é coisa de gente rica, meu filho. Já botou a dificuldade ali. Isso aí não vai dar dinheiro porque tem que ser pessoa que já tá no meio, que não sei o quê. E aí eu lembro que aquilo assim, não que morreu, mas ficou assim, ofuscado, mas eu queria, e eu só queria isso. Tudo que eu queria era o universo da TV, depois eu sonhava em trabalhar no SBT, depois eu queria ser ator, depois eu queria ser locutor, eu tenho um tio que é locutor. E, cara, tem um rolê que parece que nos acompanha. E, cara, eu dou graças a Deus hoje por estar fazendo o que eu gosto de fazer, tá ligado? E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é: você faz hoje o que você ama fazer? Então, é até estranho quando, por exemplo, né, vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta, né? Quando você chega pra uma pessoa e pergunta pra ela, você gosta de viajar? E a pessoa fala, não gosto de viajar. Você fica até assim, né? Pô, como assim não gosta de viajar, né? Todo mundo gosta de viajar. Mas o que eu faço, meu trabalho, não é só a viagem em si. Porque eu gosto de empreender. Né? Eu gosto de criar coisas. Porque, por exemplo, essa questão de viajar e trabalhar com isso, foi recente, né? Não tô há muito tempo trabalhando com isso. Mas eu sempre fui um cara de querer descobrir como é que é as coisas, descobrir como é que faz. Como eu sou
E inicialmente de criança, né, da área do TI, né, eu era aquele cara que abria o computador, que queimava a peça, que apagava os arquivos do HD e ficava desesperado que não sabia como resolver, mas ia lá sempre tentando e buscando alguma coisa. Obviamente eu tô numa parte da minha vida muito boa, porque realmente viajar é muito gostoso, é legal, você conhece novas culturas, novos lugares, gosto muito do que eu faço, mas eu gosto mesmo é da descoberta de coisas novas. Isso é que me motiva a cada dia querer algo diferente, ou fazer algo que ninguém fez ainda, descobrir os segredos, por que algo não tá dando certo, ir lá e querer resolver a vida das pessoas, ensinar também, que foi algo que eu sempre quis, né? Sim. Tu é manezinho, cara? Eu sou nascido em Garopaba, que é perto de Floripa, né? Só que eu vim pra cá, pra São José, né? Na região de Floripa aqui, eu tinha 3 anos. Então eu passei quase toda a minha vida, né? Minha infância aqui, então vamos dizer que eu sou quase manezinho. Garopaba é quase gaúcho. Que tem de gaúcho em Garopaba é um troço, né? Muito. Tá dominado, tá dominado. Realmente. Tá, beleza. E aí, como é que, assim, qual foi a tua... Conta um pouquinho pra gente, porque é legal essas histórias, assim, de uma pessoa que tá empreendendo, e aí você me deu um gatilho aqui que eu quero te perguntar um negócio que eu sempre pergunto, mas é meio que uma saia justa. Então, primeiro vamos aprofundar aqui um pouquinho, mas eu gosto de fazer essa pergunta para todo mundo que eu conheço. E eu nunca te fiz essa pergunta, eu já te conheço há algum tempo. Sim. Mas daqui a pouco eu te faço. Mas como é que foi a tua trajetória, assim? Começou a empreender? Como é que foi? Tu já teve no CLT? Já. Já brigou com a 6 por 1? Então, o meu primeiro emprego, eu sou jovem aprendiz, fazia um curso técnico na época no Senai, ainda existe, né? E aí era um curso de 4 períodos, que no primeiro período você estudava 4 dias na semana e um dia para a empresa. No segundo semestre, aumentava mais um dia na empresa, até chegar no último semestre, que era 4 dias na empresa e um dia no Senai. estudando. Era um curso de telecomunicações, eu lembro que eu odiava aquele curso, não era nada que eu queria. Eu sempre fui um cara que queria mexer em computador, né? Não em telefonia, enfim, essa parte. Mas me ajudou muito, pelo menos ali me deu uma bagagem de como que funciona uma empresa, né? A rotina, o dia a dia e tudo mais. Depois disso eu fui mais para a área da TI mesmo, né? Trabalhei em alguns lugares como suporte informática, enfim, ficava nessa área. Até o dia que surgiu uma tal de Uber, não sei se vocês conhecem ou usam muito, e foi, por mais que seja um emprego, eu acho que foi o pontapé inicial ali para eu ver que eu não queria ficar dentro de um escritório trabalhando 8 horas por dia. Eu queria conhecer gente, eu queria estar na rua, eu queria ver as coisas acontecendo e não ficando preso dentro de uma janela, né? Até que, enfim, comecei a rodar na Uber por algum tempo e montei então a minha primeira empresa, que foi a de suporte informática à distância, né? Então, algumas pessoas hoje em dia aí, você deve ter um pai, um avô que não sabe mexer direito no celular, no computador, e tem que ficar ligando pro filho, vem aqui em casa, resolve isso pra mim. Então, eu sou o cara que à distância eu vou lá e resolvo esse problema e o filho consegue ter tempo pra continuar fazendo as coisas deles. Caraca. Então. E aí, deu certo, eu dei uma grande sorte, porque eu começo essa empresa ali, eu tenho uma ideia e começo a fazer alguns pequenos anúncios em setembro de 2019. E adivinha o que acontece em março de 2020? Exatamente. Todo mundo dentro de casa. Panda gato. Panda que mira. Todo mundo dentro de casa e, bum, explodiu o negócio. A partir dele eu comecei a ter outras ideias. Por exemplo, eu já aloquei carro para Uber. Eu já tentei fazer algumas outras coisas que não deram certo. Até que, com o passar do tempo, comecei a viajar um pouquinho mais. E vi, tá aí uma área boa que eu posso conciliar o meu lazer com o trabalho, né? E aí, assim que eu montei essa estratégia de poder mostrar para as pessoas como é que você pode usar suas milhas, enfim, aí foi por esse lado empreendedor, mas começou lá quando eu peguei meu primeiro carro para rodar na Uber. Que idade tu tinha nessa época? Olha, a primeira vez que eu rodei na Uber eu tinha 22 anos. 22 anos. E agora eu tô com 32. Já saí há quanto tempo da faculdade nessa época? Então, não cheguei a fazer faculdade, né? Mas não fiz faculdade. Eu fiz esse curso finalizante lá de telecomunicações. Até porque eu ia te perguntar, todo cara que faz faculdade assim, eles têm vontade de sair da faculdade e inventar um bagulho pra ficar Sim. Não, eu nem cheguei a fazer. Nem cheguei a fazer faculdade. Até tive vontade por um tempo, porque as duas coisas que eu sempre amei quando criança era TI e geografia. Não me pergunte por quê, mas eu era muito bom em geografia. Então eu queria até fazer uma faculdade de geografia, enfim, né? Mas acabei não fazendo porque os negócios acabaram dando certo. Tu sabe que eu quase fiz geografia, cara?
Qual é a capital de Zâmbia? É, eu quase fiz geografia. Na verdade, eu fiz história, né? Tenho uma formação diversa. Mas eu quase fiz geografia. E aí, na época, eu fui dar uma olhada, assim, porque eu falei assim, cara, mas eu gosto de geografia só uma parte. E é uma parte que é mais relacionada à história, é uma parte mais política da Eu geografia. sou do outro lado, né? Eu sou do cara das bandeiras, das Então, capitais. quando eu era criança, eu gostava de bandeira, mapa e tal, essas Uhum. coisas. Eu adorava ficar vendo Globo e tal, essas coisas assim. Mas interessante, é só um parêntese aí. A geografia, agora tu trabalha com viagem, Pois então, tá vendo, tá ó? vendo? No fim das contas tem alguma coisa a ver, né? Já tinha pensado nisso? Não, não tinha pensado não. Tinha pensado Olha não, que mas doideira. realmente... E, cara, a minha mãe, eu era tão apaixonado por esse negócio de mapa e até hoje eu gosto muito. A minha mãe vendia Barça. Já ouviu falar da Barça? Bíblia? Não, não, Ah, tá. Barça, não, Barça era um bagulho É uma assim, ó. enciclopédia? Isso, uma Ah, tá. enciclopédia Sei sim, gigantesca, tá. uns bagulho assim, ó. A minha mãe vendia esse Sei, rolê. sei. E aí, porque a minha mãe vendia esse rolê, ela tinha os materiais promocionais em casa. Eu lembro até hoje que ela chegou uma vez com um globo inflável. Uhum. Era um globo grandão. Aliás, agora eu já não sei se é grandão ou se o que era pequeno, né? Mas para mim ele era grande. Globo inflável. E eu tenho memória fotográfica. Então, até hoje, quando eu penso assim, tu fala um país, a minha mente vai para essa imagem. Tipo, eu vejo o país nesse globo de quando eu era criança. Então, por exemplo, falar a China ela era pintada de verde, tinha um monte de risquinhos assim. Eu penso na China, no mapa da China, nesse mapa. Que loucura. Os Estados Unidos era amarelinho e tal, tinha. Uhum. Aí a Rússia, né? Era branco, com umas partes. Enfim, então eu sempre gostei desse rolê assim. Quase fiz, só que eu falei assim, cara, não é. E aí eu fui ver uma estatística. De cada 10 pessoas que começam a fazer geografia, uma termina. É mesmo, é bem pouco. Aí eu falei assim, cara, eu vou enjoar desse É, rolê. porque, como você falou, né, a geografia ela tá muito envolvida com a história, né? Uhum. Então, quando vai para essa parte geopolítica e por que que tal país se formou dessa forma, por que que ele tem uma economia como é hoje, não é, eu gosto só da... Justamente o que eu gostava, tu não gostava. Não, eu não gostava, eu só gostava de saber as capitais e qual era a cor da bandeira. Legal. Mas eu quis também ser bombeiro, por exemplo. Até o dia que eu fui, olha só que loucura, né? Até o dia que eu fui fazer autoescola, e aí a professora, pra traumatizar os alunos pra não andar rápido de carro, mostrou Ah. foto de acidente com as pessoas, enfim, dos mais terríveis tipos de acidente que você pode Sim. imaginar. Engraçado, Aí eu né? falei, não quero ser bombeiro. Não quero ser. Tem pinta de bombeiro. Assim, Mas cara. Mas por que eu gosto de saber desse rolê assim de trajetória? Porque aí olha só, né? O cara que fez história, fez teologia, aí ah, meio que fugindo do que eu queria ser ou o que eu achava que eu não podia ser porque instalaram coisas lá atrás em mim. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter feito, porque tudo me trouxeram até aqui, né? Me deram muita bagagem. E aí depois que eu fui fazer, eu estava em Minas, nessa época morando em Minas, e aí eu tinha aquele estigma assim. A tua família, pelo jeito que tu tá contando aqui, é meio como a minha. Aquela coisa, classe média baixa, né? uhum. Tipo, então eu cresci com aquele estigma. Eu sou um cara de humanas, e aí tudo que eu gostava não dá dinheiro, ou é ruim, ou tu não pode fazer. E aí eu tava em Minas e eu falei assim, cara, deixa eu fazer alguma coisa, estudar alguma coisa que seja da área da matemática, porque é a matemática que dá dinheiro na vida. Uhum. E mesmo que eu não goste, eu vou me esforçar. Aí saiu a produção rindo. Mas não é licenciatura, né, capeta? A Renata, da minha sócia aqui da produção, ela é formada, a primeira formação dela é matemática. Ó, Agora, o que leva uma pessoa em sã consciência a cursar matemática, só Deus sabe. saber que eu sou o cara que respondo um cálculo matemático mais rápido do mundo. Pode falar qualquer. Mas fala um número grandão assim, tá? Não dá moleza. Tá.
1834 mais 1.230.047. 41. De catar. Duvido alguém responder mais rápido que eu. Duvido. Duvido alguém, se alguém aqui responder mais rápido que eu, olha. Duvido. Eu falei que eu era o cara que respondia mais rápido. Cara, 15 anos de publicidade, cara, e eu caí nessa merda. Eu não acredito. Alguém marcou o tempo aí? Alguém marcou quanto tempo eu respondi? Nossa, que vontade de matar, cara. Não, eu pior. Outro dia eu vi o. Tava assistindo, não, escutando o Pretinho Básico da Atlântida, e o cara foi ler um e-mail e ele caiu naquela do Tomás Meu Deus. Turbando. Mas essa é. Quando ele terminou de ler, eu falei assim, eu não acredito, velho. Essa é muito Aí antiga. os cara, velho, 2026, tu comunica há quantos anos? Então, assim, nossa, que merda. Mas vamos lá. E aí eu lembro que eu tava em Minas e surgiu um negócio lá para fazer um concurso do estado para você conseguir uma bolsa de estudos para um curso técnico. E aí eu vi lá a lista dos cursos e vi lá, desenho industrial. O que eu achei que era? Eu achei que era para desenhar projeto de estruturas e tal. Eu falei assim, vou fazer essa parada aí, né? Enfim. Fiz o raio do curso, cara. Passei e tal. Quando chego, e era no Senai também, no Senai Minas. Quando chego para fazer o curso no primeiro dia, o que eu descubro? Que o desenho industrial não era nada do que eu pensava que era, é porque não tem a nomenclatura no Brasil para design gráfico. Uhum. E aí colocaram lá. Só que eu entrei, que já era uma área que eu gostava desde criança, me apaixonei e fiquei, cara. E ali começou, de fato, a minha caminhada com a área da publicidade, design gráfico, marketing, de modo geral. E aí, um lance que eu falo para todo mundo, e agora que vem a pergunta. Hoje eu entendo isso. Eu entendo o que significa isso para mim. Mas aí eu vou te perguntar. Por que você faz o que faz? Então, basicamente, essa é a pergunta que você falou da saia justa ou não? Não chegou? Uhum. É essa a pergunta. Então, sendo bem sincero, né? Até já dei uma pincelada um pouco antes, mas eu uni o útil ao agradável. Né? Se eu não trabalhasse com isso, eu já ia viajar de qualquer jeito. Eu já ia aprender como é que funciona você embarcar no avião ou usar os seus pontos, enfim, eu já ia ter que fazer isso. Como não são muitas pessoas que fazem e eu sempre fui um cara de querer ensinar, então eu falei, vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer algo que eu já vou fazer de qualquer forma, mesmo que amanhã eu não trabalhe mais com isso, eu abro uma outra empresa, enfim, eu vou continuar viajando. Mas é uma forma de outras pessoas conhecerem essa área, que tem muita gente que tem dúvida, né? Principalmente tem uma coisa que eu recebo muitas pessoas que eu falo sobre isso, é o seguinte, cara, eu quero aprender sobre milhas, eu quero aprender sobre pontos e tal, só que é muito complicado, os cursos são muito caros. Então eu quero fazer isso de uma forma mais simples, que mais pessoas tenham acesso a isso, entendeu? Democrático. Exatamente, democratizar essa questão das viagens e tudo mais. Então, como eu já faço, pensei, vou tentar ganhar um dinheiro em cima disso, literalmente. E outras pessoas, obviamente, se beneficiam com base nisso, né? Mas sabe por que eu digo isso? E normalmente eu pergunto isso e a pessoa olha com aquela estranheza. E eu gosto de perguntar isso em meio empresarial. O cara às vezes está lá com uma baita de uma empresa, não sei o que, mexo com consultoria, não sei o que. Eu pergunto assim, tá, mas por quê? E o cara fica assim, dá um tela azul, tá ligado? Sim. O cara não sabe às vezes responder e às vezes chega algumas respostas assim. E aí te deixo esse negócio para você pensar. Porque é legal você falar assim, pô, cara, é uma habilidade que eu tenho, ou é uma coisa que eu gosto, mas será que isso vem lá de dentro, tá ligado? Será que tem uma paixão, Sim. de fato, tem uma palavra grega que é kef. Kef significa brilho nos olhos, vivacidade, fogo, assim, sabe?
E outro dia eu tava fazendo um rolê que eu gosto muito e minha namorada olhou e falou assim, cara, teu olho brilhou de uma forma diferente, você tava fazendo assim. E aí, cara, isso é um rolê que eu acredito muito, tá ligado? E no primeiro papo que a gente bateu, a gente falou até sobre falar de coisas mais assim. Você acredita nesse rolê? Tipo assim, hoje você tá caminhando para a vida que às vezes é a vida de sonho de muita gente. Como é que você se sente assim? Você acredita que as coisas foram acontecendo por acaso? Tinha que acontecer? Você provocou? Como é que foi? Olha, essa é uma excelente pergunta, ô Samuel. Mas, assim, vamos por parte, né? Novamente, vamos tirar a parte de viagens Uhum, da conversa, né? Eu tenho desejo e a vontade que todas as pessoas que são próximas a mim, na verdade, tenho esse desejo com todos, né? Mas em especial uhum, com aqueles que eu tenho contato, porque é mais fácil, né? A gente normal. acaba querendo que a pessoa prospere, que a pessoa ganhe dinheiro, que a pessoa consiga se manter bem na vida, que faça algo que dê um conforto pra ela, pelo menos na vida, porque, né, a gente vê aí a maioria das pessoas trabalho, casa, casa, trabalho só pra pagar comida, né? Então, eu desejo isso das pessoas. Então, isso que eu faço atualmente, eu não fico pensando assim, ah, será que aquela pessoa tá sentindo ciúme, né? Vamos Uhum, dizer por uhum, isso. Cara, eu acho que muito bem, sim, tenho que ser sincero. Do esforço que eu tive em um tempo atrás, ter uma ideia de abrir uma empresa e essa empresa hoje em dia me gerar uma renda satisfatória, né, que me proporciona isso. Mas sim, teve parte do meu esforço, sim. Eu não acho que. Eu citei agora há pouco, né? Eu tive a sorte de. uhum, O que pra muitos foi um azar de vir uma pandemia. uhum. Mas pra mim foi uma sorte, né? O Silvio Santos falava essa frase, né? O Silvio Santos falava que era não sei quantos inspiração, transpiração Transpiração e e sorte. sorte. Uhum. Exatamente. É a menor parte, a menor fatia, mas ela conta muito em determinadas áreas da tua vida. Às vezes uma pessoa que tá perto de ti ali, que tu acaba conhecendo, que acaba criando um vínculo, uma ideia que você tem no momento, na hora certa, entendeu? Mas eu fico muito tranquilo que eu acho que a maior parte, a maior fatia do bolo, veio sim do meu esforço e das minas ideias. Vou te dar um exemplo. Quando eu rodava na Uber, tá? Vou Uhum. voltar lá pra trás pra você entender o que eu tô Tá. falando. Eu rodava só mais aqui na região de São José, né? Não ia muito pra ilha porque eu me achava mais confortável aqui. E aí, a partir dos meses que eu fui rodando, eu percebia que em alguns lugares que eu ficava parado esperando a corrida, eram mais fáceis de tocar. Eu fui mapeando esses lugares e eu fui colocando esses lugares no Waze como favoritos. E quando eu tava naquela região, mais ou menos, eu já botava no Waze para eu ficar parado exatamente no lugar que tivesse sombra, que eu pudesse ficar tirando uma corrida, que fosse confortável, e que ao mesmo tempo eu sabia que ia tocar uma corrida em pouco tempo ali. Ou seja, eu sempre fui pensando à frente, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu resolvo esse problema que eu tô tendo nesse momento? Foi a mesma coisa quando eu criei as outras empresas, enfim, sempre indo mais além, indo mais à frente. Então acabou que foi um esforço da minha parte, que hoje em dia, assim, eu me sinto um privilegiado, não vou mentir, né? Falar, não, não, foi. Mas que eu posso fazer isso dentro daquilo que eu fiz no passado. Não sei se eu respondi bem, se era aí. Não, aqui não tem resposta certa ou errada. Mas se atingiu a resposta, a Não, pergunta, e né? assim, mas assim, o que que você acha? Você acha que alguma coisa disso se atribui, um pouco você já falou de tipo assim, de você pensar o que você vai fazer. Uhum. Mas alguma coisa assim, você acha que se atribui, sei lá, a, a energia, a você pensar e visualizar e acreditar que vai dar certo? Eu acho que eu colocaria o otimismo nisso daí. Uhum, Eu acho que as pessoas como um todo, elas tendem a ser um pouco pessimistas, né? Na uhum, vida, assim, ah, tá tudo dando errado e sempre vai dar errado e acabou. Eu sou um cara que acorda todo dia pensando, não, hoje as coisas vão dar certo, hoje eu vou pensar em alguma coisa diferente. uhum, Então, acho que a energia que tem é o que é o desejo da pessoa mesmo em querer mudar alguma coisa, né? Não uhum, adianta você levantar da cama toda manhã e fazer as mesmas coisas e pensar que isso vai mudar. Não, não vai mudar, só vai continuar sendo a mesma coisa. Então, o otimismo, o querer, não, vai dar certo. E mesmo que dê errado, você não desistir, esse que é o fato.
que eu já tentei abrir algumas empresas e muitas não deram certo, né? Eu tava até conversando contigo antes de começar aqui, né? Que eu, durante esse tempo de milheiro, né, digamos assim, eu tentei... Conta essa aí, Então, cara. o que acontece? Essa é muito boa, você gostou, né? Essa é boa. Eu comecei com o objetivo de trabalhar com parte de milhas e, né, cartão de crédito e pontos, ensinar as pessoas, né, como a gente chama, milheiro mesmo. Um mês depois que eu comecei com isso, apareceu uma propaganda no Instagram pra mim falando um monte, se você gosta de viajar e você já entende isso, monte sua agência de viagens. Falei, ótima ideia. Vou montar pacote para os clientes, vou fazer roteiro de viagem ali, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E, inclusive, essa semana mesmo, eu tô fazendo o roteiro para minha próxima viagem. Eu tô uns 5 dias já só fazendo roteiro. Vai pra onde? Vou para os Estados Unidos. Ah, legal. Conhecer Mas lá. tem, qual parte lá? Vou para Orlando, conhecer os parques da Disney, né? A criança interior, né? Tá precisando. Nunca foi? Eu fui no de Paris, né? Ah, Inclusive, falando em Paris, tem uma história boa para contar de lá. Depois a gente conta. beleza. Mas foi de Paris, mas de Orlando não fui ainda. Mas vou pra lá. Mas enfim, perco um maior tempo, mas eu gosto. Eu sento na frente do computador, o famoso hiperfoco de autista não diagnosticado. É basicamente isso, ficar ali fazendo o roteiro. Enfim, aí criei ali a agência de viagens, escolhi um nome, pedi lá pra IA, me dar alguns nomes aí, fui, escolhi um. Pensa, tinha mais de 100 nomes que eu podia escolher, né? Aí eu escolhi um que se chamava Fly Me. Fly de voar, Me pra você ou pra mim, enfim. Achei, pô, combina. Perfeito, é esse nome que eu quero. Abri a agência de viagem, tudo certinho, CNPJ e tal, comecei a fazer os anúncios para alcançar as pessoas. Passando ali algum... Só um parênteses. Lembra do Pica-Pau? Tinha um episódio clássico do Pica-Pau que era o seguinte: se o Pica-Pau tivesse procurado as autoridades, isso nunca teria acontecido. Se o Roger tivesse ligado pro Sam e pedido ajuda para a criação do name e para pesquisa no INPI, isso nunca teria acontecido. Basicamente, é verdade. Bom, gravou Fly Me, né? Fly Me. Beleza. Algumas semanas depois, começo lá a atender alguns clientes e começar a quase fechar algumas vendas. E já com banner. Sim, site, pagando lá. Eu fechei contrato com várias empresas que fecham contratos com agências de viagem para ter acesso a hotéis, cruzeiros, enfim. Quando sempre chegava perto de fechar uma viagem, nas primeiras semanas ali, eu comecei a ver alguns clientes me mandando um print. Print esse que falava que a Fly Me dava golpe. Falei, mas eu acabei de abrir a empresa. Não deu tempo ainda de ligar até agora. Não deu tempo ainda. Não deu tempo. Eu nem vendi ainda para dar golpe, né? Não, nem recebi. Aí eu fui começar a ver. Quando eu abro lá, eu digito a mesma coisa que a pessoa digitou. Fly Me, reclame aqui. Existiu uma empresa há 2 anos atrás, que já fechou, inclusive já deu baixo no CNPJ, mas que chamava, posso falar o nome da empresa aqui? Pode. É a mesma da minha, né? Só que era Fly Me Travel Boutique. E essa empresa, ela fechou ali um pouco depois da pandemia, justamente porque teve um problema para continuar emitindo as passagens ali, o pessoal pediu reembolso de passagens que já estavam vendidas. Aí implode o sistema. Exatamente. E qual que era a reclamação? Fly Me dá golpe. Fly Me não compre as vendas das passagens. Fly Me engana o consumidor. Só que era outra Fly Me, outro CNPJ, em outro estado. Mas tem aquela frase, até explicar que focinho de porco não é tomada, as pessoas digitavam lá, Fly Me, reclame aqui, um monte de reclamação, não vou fechar com vocês. Até tentava explicar para os clientes, não é a gente, se quiser fazer uma chamada de vídeo, a gente pode mostrar, enfim, tentava argumentar, mas foram meses ali, perdendo várias e várias vendas por causa dessa Fly Me. Olha, se você é o dono da Fly Me e tá assistindo, olha, eu te odeio, tá bom? Nada contra, mas eu te odeio. Mas aí eu falei, cara, então, vou dar um tempo na agência de viagens, porque no fim, não era exatamente o que eu queria, né? Porque o que eu queria mesmo é esse ensino, é passar para as pessoas como que elas podem fazer para acumular mais milhas, enfim, usar isso na sua vida, no dia a dia. Então esse está sendo o meu foco novamente no momento. Beleza. E cara, eu compartilho muito disso, porque eu curto muito, assim, dentro do meu trabalho como designer gráfico, estrategista e tal, hoje eu tenho uma gama de coisas, porque quando você fala marketing é um mundo, né? Então, aqui, só para esse podcast acontecer, você precisa do trabalho técnico do pessoal, você precisa da galera que faz a edição, que fica ali com o Jorge, você precisa do designer gráfico, você precisa de alguém que trabalha com, por
por exemplo, o programa tem uma vinheta, então Uhum. você precisa de alguém que faz motion, né? E tal. Então, é uma série de coisas. E no marketing hoje eu acumulo bastante funções, assim. Fui aprendendo ao longo do tempo, estudando outras coisas, aprendendo sozinho, né? Mas o que eu mais gosto dentro do design gráfico é a parte de name, criação de nome, e de logo, desenvolvimento de logo. Mas, mesmo fazendo, tipo, tudo isso, cara, a, o marketing em si, ele é grande pra caraca, ele tem muita variação, e aí a gente... Me perdi o que eu tava falando, peraí. Voltando pro nome da empresa? Isso. Ah, então, cara, quando tu começa a trabalhar num negócio assim, tu tem naturalmente um negócio que tu gosta. Eu, por exemplo, gosto de name, gosto de logo, beleza. Mas um negócio que está lá atrás em mim, muito lá atrás, por exemplo, eu te contei lá atrás, eu já gostava dessa coisa do marketing, da publicidade. Então eu acumulo todas essas coisas que eu curto. Mas tem um negócio que parece que pica a gente, que é um insectozinho que depois que te morde, tu não consegue mais voltar. É esse lance de poder pegar um troço que às vezes é complicado, e eu acho que é disso que eu compartilho contigo, pegar um troço que é complicado e falar assim, cara, isso aqui é assim, ó. Exatamente. E aí, olha Faz- que legal, tu falou lá atrás, né? Pô, eu gostava de pegar o computador e desmontar. Aí tu se ferrava, Uhum. dava errado e tal. Mas naquilo ali tu alcançou experiência. Então hoje tu consegue chegar para alguém que está iniciando e falar assim, pô, cara, ó, se liga, ó, na hora que tu abre aqui, ó, se tu não cuidar essa pecinha aqui, tu quebra, tá ligado? Justamente. Então assim, pô, talvez lá no início tu foi comprar uma passagem, achou que ia economizar e ficou mais caro do que se tu não tivesse feito aquele rolê, sei lá. Claro, isso acontece com frequência, né? Com bastante frequência, inclusive. Não é a história principal que eu vou contar, mas teve uma vez que eu comprei, eu tava em Madrid, e aí lá é um sistema totalmente que eu não vi em outra cidade. Quando você compra o cartão no metrô e você vai até o aeroporto, você tem que pagar, tipo, um extra só para entrar no aeroporto. Você já pagou a passagem do metrô, mas você tem que pagar um valor a mais para conseguir entrar no aeroporto. E eu não sabia. Uhum. E aí eu saí comprando. Eu comprei tipo umas 4 entradas pra metrô, uma atrás da outra, assim. E aí em euro, né? Você fica naquela assim, meu Deus, gastei um monte aqui e tal. Por sorte, no fim, no final da viagem, eu precisava voltar pra Madrid pra ir Uhum. embora de volta pra casa. Eu acabei utilizando. Uhum. Mas quando eu descobri ali que eu tava com não sei quantas entradas pro aeroporto meio que à toa, eu fiquei, meu Deus, aqui eu falei, mas aprendi, eu posso passar isso pra algum cliente meu, né? Tá vendo? Então, voltando ali quando eu tinha me perdido, então eu acho que essa parada também de você conseguir transmitir algo para alguém, eu acho que isso chega perto daquele porquê que eu tava falando, sabe? Então, apesar de eu ter as minhas preferências hoje no marketing, eu percebo que eu gosto muito mais disso aqui, ó, de falar sobre, às vezes, de ensinar alguém, do que propriamente do dia a dia do poder, sabe? Uhum. E eu acho que é a parada do insetozinho ali. Eu acho que essa é uma coisa que a galera que vai pro lado do ensino, vai pro lado da mentoria, a gente tem. É. Porque parece que a gente desenvolve uma habilidade, talvez nasça como natural, mas depois ela deve ser treinada, que é a habilidade de falar assim, cara, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, deixa eu simplificar esse rolê aqui. Na verdade, qualquer empresa que é aberta, se a gente for pensar no dia a dia, empresas são abertas para resolver problemas, né? Uhum. Nenhuma empresa é aberta para ter mais um problema. Então, eu acho que é justamente isso a mente de quem empreende ou quem vai atrás, justamente para resolver ou pelo menos facilitar o problema de alguma pessoa, né? Ou de algo que ela acha que pelo menos é um problema, né? Entendi. Cara, massa, massa. Mas tu ia contar a história lá de Paris? Sim. É, Cara, a primeira coisa até que eu tenho curiosidade. Paris sempre foi aquela coisa dos sonhos de todo mundo, né? Mas ultimamente eu tenho ouvido falar
que Paris é um lixão a céu aberto. Uhum. Até onde que vai verdade, exagero, não sei. Eu passei pouco tempo lá. É bem verdade, né? Eu passei 4 dias. Mas eu não vi isso. Uhum. Eu não vi isso. Eu esperava isso. Eu acho. Esperava já. Todo mundo fala isso, né? Então eu esperava encontrar lá, meu Deus, cidade fedendo. Uma coisa é verdade. Mas não em Paris, na Europa como um todo, indo no verão. As pessoas fedem. Não, é verdade. Caraca, nós vamos ser cancelados, cara. Não. Ele tava tão bem até agora. Não, falando a verdade. E eu fui. Mas pede o quê, cara? Sovaco? Sim, não, sovaco, por quê? Eles não têm a mania de usar desodorante que nem a gente aqui no Brasil usa. Uhum. E eu cheguei na Europa na maior onda de calor dos últimos 9 anos. Era todo dia 35, 36 graus. Eu lembro de eu chegando em Roma e entrando na recepção do hotel. Assim que eu entro, pensa no cheiro de CC que tava aquela recepção. Cara, meu Deus, era quase insuportável, assim. É mesmo, Muito velho. ruim. E aí, a gente andando no metrô ou em algum lugar assim fechado, o cheiro vem facilmente em época de calor. A gente foi de novo esse ano, só que daí tava no inverno. Só que aí aconteceu outra coisa engraçada também, porque a gente foi numa época em que os estudantes. Lá pra eles estão no final do ano letivo, né? Que é ali em março, abril, né? Pra chegar no verão. E a gente foi visitar os lugares em que tinha muitos estudantes, muitos adolescentes. Que por natureza já tem, né? Um odor mais, né? Já são fedorentos. Exatamente. Pô, e aí todo lugar que a gente ia era aquele cheiro típico de quem não usa desodorante, assim, é loucura. Na Europa Isso, como um velho. todo. Tá vendo? Ainda bem que foto não tem cheiro, né? Não tem Exatamente, cheiro. exatamente. Mas a gente vai, luxa, Isso. tira foto com cara de feliz, mas tá Mas, morrendo de... mas eu até brincava assim, né? Porque a gente tava na Itália, só que quando a gente sentia cheiro, a gente até brincava, francês detectado. Porque na França isso é um pouco mais comum, né? Inclusive, né, o pessoal deve saber que o perfume é muito usado na França por causa disso, né? Que eles têm muito costume do banho, desodorante, eles isolam o cheiro com o perfume final deles, né? Por isso que é tão famoso, o pessoal usa muito lá, né? Cara, eu te confesso que eu achava que isso era meio exagero e lenda. Não, os perfumes franceses são os melhores justamente porque eles precisavam de algo pra exalar esse cheiro, né? Ou diminuir o cheiro ruim e ter algum cheiro bom, né? E foi os perfumes franceses, né? Mas assim, ó, a Paris, né? Como cidade eu não achei um lixo, não. Eu achei muito bem organizado, inclusive. E eu acho, inclusive, que mesmo se tivesse algum cheiro assim, a imponência da Torre Eiffel quando você vê ela a primeira vez, eu acho que faz você esquecer qualquer outra coisa assim de ruim que a cidade pode ter. Né? Eu tava muito ansioso pra conhecer Roma, né? Quando nessa viagem que eu fiz, e Roma é muito bonita historicamente ali, quando você vê o Coliseu e tal. Mas eu vou te falar, a primeira impressão quando você vê a Torre Eiffel de frente é uma coisa que não dá nem pra descrever, cara. Não dá pra descrever. Porque eu acho que, assim, vamos lá. Qual é a altura dela, mais ou menos, você sabe? Ah, eu não sei. Eu lembro que a gente subiu até a metade dela e eram mais de 200 degraus pra subir nela. Mas a altura ali, eu vou chutar aí, alguém vê aí pra mim, mas deve ter uns 100 metros, 100 e poucos metros. Dá pra ver aí no Google, né? Mas É uma Google usada aqui. mas ela é bem imponente, assim. Quando você vê ela de primeira, você fica, rapaz. Como eu ia falar, né? A Paris, né, em si, ela é muito glamorizada, né? O pessoal sempre fala, nossa, parece que se realizou um sonho quando você chegou lá. 300 metros de altura. 300, 3 vezes mais. 300 de altura. Então, realmente é bem imponente, Cara, assim. Então, aqui em Porto Alegre tem a usina do gasômetro, ela é 100 metros e tu olha, o bagulho é muito alto. sim. Imagina 300 metros, cara. Não, é imponente, é bem bonito. Mas eu preciso voltar. Quando eu cheguei, ia Paris. contar a história. Exatamente. Eu perguntei se era fedorento. Não tem aquela frase do perrengue chique? Uhum. Então, exatamente, tem um perrengue chique pra contar. Que é o seguinte. Nessa viagem que eu fiz, especificamente, eu ia passar por 4 países: Espanha, Itália, França e Inglaterra. Espanha fala espanhol, então você meio que se vira. Italiano é um pouco ainda parecido ali, né? Você dá uma gambiarra ali, você consegue. Inglês, ok, universal, você mais ou menos sabe. O francês é outra coisa. É outra coisa. Então já era uma cidade barra país que eu tava preparado pra chegar lá. E, ó, vai acontecer alguma coisa aqui. Mas, pô, tudo roteirizado, tudo bonitinho. Como é que eu chego, tal, não sei o quê. Eu tava sempre nas cidades preferindo ir de metrô ou de trem até a minha hospedagem, né, quando chegava. Diz que eles não gostam de falar outra língua que não francês. Não, justamente. Ainda mais português, né? Se for inglês, até beleza. Mas português, ninguém lá sabe falar português. Mas já tava tudo esquematizado. Eu tava preferindo o trem e metrô, porque é muito mais barato que um Uber.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Roma, o trem que te leva do aeroporto até o centro da cidade vai custar ali uns 10, 12 euros. Se tu for pagar um táxi ou um Uber, vai ser uns 50, 60 euros. Então é 5, 6 vezes mais. Vou dar prioridade até porque eu conheço, eu posso passar para outros como é que se faz. Então já estava tudo preparadinho. Eu vou sair do aeroporto, já sei qual cartão que eu tenho que comprar. Lá na França tem um negócio específico, porque não é só comprar o cartão. Você tem que ir numa cabine, tirar a foto e colar a sua foto nesse cartão. Tinha esse detalhe. Mas eu já estava preparado. Física, isso. Caraca. Sabe essas cabines que você vai hoje em dia aqui, bate foto? Sai mais 4 fotos assim? É parecido, só que com um tamanhozinho pra tu colar no teu cartão pra dizer que aquele cartão é teu, né? Caraca. Inclusive, eu acho que deve ter acabado isso agora, que mudaram as coisas lá. Mas enfim, até ano passado ainda tinha isso. Mas já tava tudo esquematizado. Vou chegar lá, vou na cabine, vou tirar foto, pegar cartão. Google Maps, metrô. Eu sabia que eu ia ter que pegar 2 linhas até chegar no meu hotel. Beleza, já sei como fazer. Isso tudo na teoria. Mas até então tava dando certo. Deu certo em Madrid, deu certo em Roma. Paris vai dar tudo certo, tá dando certo até agora. Quando eu chego no aeroporto, eu me lembro que as coisas estavam escritas em francês. E eu vou lá. Onde é que tá essa cabine? Onde é que tá esse negócio pra eu comprar pelo menos o cartão pra eu sair de metrô daqui? Tento perguntar pra um, perguntar pra outro ali, boto no Google Tradutor ali em francês, como é que eu chego a tal lugar, como é que eu chego no metrô, um fala uma coisa, fala outra. Tem um trenzinho no aeroporto que te levava do aeroporto até uma estação de metrô. Pego esse trem. Quando eu desço, eu tô dentro do aeroporto de novo. Eu não saí do aeroporto. Porque esse mesmo trem, além de te levar pro metrô, ele te levava pros outros terminais. Terminal 1, 2, 3. E eu fui pro lado contrário, digamos assim. Em vez de eu ir pro lado do metrô, eu fui pro lado dos outros terminais. Dou a volta, subo nele de novo. Mas pensa, isso aí tá passando tempo, tá? 20, 30 minutos, junto com a esposa, com mala, carregando, mochila. Só os dois. Amigos, sem nada. Tinha até um mapa lá, uma TV grande, assim, com touchscreen, que você meio que se achava. Mas novamente estava em francês, então tava. Exatamente. Vai, vem, eu acho de novo esse trem e eu vou pro lado contrário. Quando eu vou pro lado contrário, eu desço uma estação de trem / metrô. Eu não sabia direito o que era aquilo. Só que era uma coisa muito esquisita, porque nos outros lugares, até então, as estações de metrô próximo do aeroporto eram estações grandes, bonitas, confortáveis para receber o turista, né? Nessa, era um negócio escuro. Tinha só um guichê só. Poucas pessoas. Foi um negócio esquisito. Aí eu desço assim e acho finalmente pelo menos um caixa de atendimento para eu comprar meu bilhete. Tá? Não achei onde é que batia foto, mas sabia onde é que vendia ali pra sair daquele lugar. Mas o caixa de atendimento estava em francês. Agora, qual o bilhete que eu compro, não sei o que. Chega um cara, um negão alto, aqueles franceses, sabe? Tipo, que faz um tipo o Idris Elba, só que francês, negão, altão, perguntando se a gente queria ajuda. Imagino que foi isso que ele perguntou, né? A gente dá um jeito de falar que a gente quer chegar no centro de Paris, porque o aeroporto de Paris não fica exatamente em Paris, né? Fica mais afastado, como é normal em algumas cidades. A gente queria chegar no centro. A gente meio que desenrola ali e ele vai e mostra o bilhete que a gente tinha que comprar. E o bilhete custava impressionantes 13 euros por pessoa. Caraca! É caro. Geralmente era 2 euros, 3 euros, assim, né? 13 euros. Mas ele indicou que era aquele. Beleza. Ele vai e mostra. Ok, é esse. E ele vai embora. Como se nunca tivesse aparecido na minha frente. E talvez realmente ele não tenha aparecido. Foi um vulto e ficou ali porque ele subiu uma escada assim e eu nunca mais vi ele. Comprei o bilhete, 27 euros. Grave esse número. Pra sair de Paris. Estou com os bilhetes na mão, 2 ticketzinhos pequenininhos assim. E agora? O que eu faço com isso? Qual estação eu pego? Qual trem eu pego? Que vai pra onde? Qual linha? Eu não sabia. Aí eu fiquei olhando pra minha mulher ficou olhando pra mim, e agora? O que a gente faz? Porque onde a gente estava não parecia passar algum trem, ou pelo menos não tinha passagem pra gente ir. Pensa, a gente saiu de Roma de manhã cedo. Que horas era isso? Era um meio-dia, só que a gente tava saindo de Roma ali umas 6 da manhã, 7 da manhã, então já tava nisso, né? Pegar avião, sair e tal, querendo pegar um hotel. Nisso. Não era noite, né, cara? Tem essa vantagem, é verdade. Os males o menor. Isso já tinha passado 1 hora já. Passou 1 hora, já que a gente já tá ali buscando, enfim. A gente... É ruim porque tu tem um cronograma. Exato, claro. Já tinha horário pra chegar na primeira atração lá, atração paga e tal. Aí a gente sai desse pseudo lugar, que era uma estação,
vai assim pra rua e a gente vê um trem passando assim mais ou menos na parte de cima assim da rua. Ah, vamos caminhar até lá pra ver se a gente tem um terminal ali que a gente usa esse bilhete? Falei, vamos. Aí tá eu e ela andando pelo meio das ruas de Paris com mala, com mochila, com 2 bilhetes na mão e um sonho. Chegar no centro de Paris. Exatamente. Cara, a gente vai andando, a gente vê que a gente tá muito longe de chegar em qualquer coisa que se pareça uma estação de trem que a gente possa pegar pra ir pra algum lugar. Estresse já tomando conta da cabeça. Falei, cara, quanto é que é um Uber até o hotel? Não, vou ceder. Já paguei 26 euros já no coisa. Abro o aplicativo do Uber, chuta quanto é que tava um Uber pra chegar até o hotel. Detalhe, de trem eu ia demorar 1h20, porque eu ia ter que ir até uma estação do centro e depois ir até o leste de Paris. 1h20 de trem e eu paguei 26 euros, 27 euros. Quanto é que tu acha que tava um Uber? 100 euros. 100 euros. Chutei mais ou menos isso. Ia ser uma pancada, né? 600 e poucos reais. O Uber estava 24 euros pra me deixar na porta do hotel. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. Esse rolê, Cara, 24 euros, mais barato do que os 2 chiques. E o detalhe, me deixava no hotel em 20 minutos. 20 minutos, cara. Vamos lá, peço Uber e tal, ponho o endereço, não sei o quê. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção, um cara muito gentil, tá? Isso é uma coisa que ficou gravada na minha mente. O Uber lá, tá? O motorista, nossa, muito gentil. Eu boto o endereço, a gente chega na frente do hotel, o cara ainda pergunta, acho que foi em inglês, porque eu meio que entendi, é aqui mesmo? Eu falei, sim, é aqui mesmo. Botei aqui, né? Peguei ali, não, interesse é aqui mesmo. Beleza, foi, ajudou a gente a despachar a mala. Eu olho para um lado, olho para o outro, abro de novo o mapa e olho, não era ali. Não era, eu botei o endereço errado, não sei o porquê, mas eu botei o endereço errado do hotel. O hotel ficava a 15 minutos e a gente estava caminhando. Falei, não vou pedir. Ah, vai, malinha, tal, mochila nas costas, pesado, estresse, um calor desgraçado, maior calor na Europa e não sei quanto tempo. Isso aí já tava. Porque não é pessoal, a mulher vai falar na cabeça. Então, eu tenho uma sorte quanto a isso. Ela fala, mas ela fala depois. Enquanto a gente tá no meio do perrengue, ela tá ali tentando achar maneira a gente contornar aquilo. Mas você acha que acabou a história? Não, ela vai ficar melhor agora. Com 27 euros a menos, né? E um Uber no local errado, estamos lá caminhando, até que chegamos na frente do hotel. Só que isso era, vamos dizer, 1h30 da tarde já. A gente chegou no aeroporto meio-dia, 11 e pouca, né? Passou todo esse rolo aí, 1h30 da tarde. E o check-in do hotel era aqueles hotéis automáticos que não tem recepção. E eu só conseguiria digitar a senha a partir das 3 horas da tarde. E eu tinha 1h30 ali pra esperar. Tinha um negócio que vendia hambúrguer ali do lado. E, vamos esperar ali, vamos pedir um hambúrguer, a gente tá com fome e vamos matar tempo ali. Novamente, mais uma vez, me surpreendeu, o cara não era francês, ele era, não lembro agora, mas muito educado com a gente, pensando se a gente era do Brasil, enfim, muito. As pessoas em Paris fedem, mas elas são educadas. Sincero. Não pode, velho. As pessoas fedem, mas são educadas. Exatamente. Muito, muito legal ali, esperamos 3 horas da tarde, fomos. Era bem pertinho, era uns 10 metros assim da hamburgueria pra porta do hotel. E eu tinha recebido já no meu aplicativo de hospedagem, o Booking, 3 senhas. Eram 3 portas que eu ia ter que entrar. Cansados, exaustos, já ali algumas horas viajando, só querendo entrar pra trocar de roupa, pra começar a passear. Inclusive eu lembro que eu tinha o primeiro passeio era 4 da tarde já. Vou lá, digito a senha na primeira porta. Não abre. Mas eu tinha 3 senhas. Aí eu pensei, vou digitar a segunda senha na primeira porta. Exatamente. Digita a segunda senha na primeira porta, a porta abre. Ufa, graças a Deus. Agora é só continuar, né? Vou para a segunda porta. Digito a primeira senha na segunda porta, a porta não abre. Digita a segunda senha, a porta não abre. Digita a terceira senha, a porta não abre. Eu estava cansado, com calor e exausto, com 27 euros a menos do metrô que eu não usei, que inclusive a gente só pensa nos 27 euros. Cara, porque foi à toa, sabe? Cara, eu odeio gastar à toa, eu odeio. Pô, 27 euros dá pra eu jantar bem, tá ligado? Enfim, voltei... Parênteses, olha a discrepância no Brasil, né? Você faz o que com 27 reais, cacete? Porra nenhuma, né? É verdade. Mas... Pô, 27 euros dava pra eu jantar bem. Muito bem. Dá até uma dor no coração, cara. Sim. Depois eu conto o que aconteceu com esses bilhetes. Mas enfim,
vamos lá. Vamos voltar pro início da história? Eu estou em qual lugar? Na estação. Não, em qual país? Nesse momento. França. Isso, nesse momento eu tô no hotel, Uhum. né? E eu preciso resolver o problema. Eu preciso, obviamente, ligar pra alguém. Uhum. E eu preciso ligar pra alguém que mora... Na França. Exatamente. Eu vai preciso falar? falar em francês com alguém de que eu não tenho a senha da porta pra entrar no hotel que eu preciso, cara. Cara, nesse momento, eu olhei pra ela e pra mim, vamos pra outro hotel. Não, porque não é possível. A gente já errou o endereço, já foi de chegar aqui, a porta não tá abrindo. Eu falei, não, a gente vai ficar nesse hotel. Eu já gastei 27 euros na passagem e a gente vai ser nesse hotel. Cara, pensa na gambiarra. E aí que eu digo, cara, porque assim, ó, sabe aquelas pessoas que... Eu tô TI, porra, não dava pra hackear o então, não dava. Aquela senhora era difícil. Mas vamos falar do que geralmente se aborda aqui nos assuntos, né? Sabe aquela pessoa que, quando começa a acontecer um negócio errado, ela fica, tá tudo dando errado na minha vida? Não tá nada dando errado, mas a primeira, segunda coisa que acontece, tá tudo dando Já errado. generaliza e aí vira um E troço. aconteceu aquilo, aí começa a lembrar de, aconteceu ontem já um problema, então só tá aumentando. Eu não sou assim. Uhum. Pra mim pode estar caindo o mundo. Eu vou resolver, eu não vou reclamar que eu tô com problema. Eu vou resolver aquele problema. Eu ficar reclamando não vai adiantar de nada. Sim. Falei, não, eu vou dar um jeito. Qual foi o jeito que eu bolei? Liga do meu celular ali pra operadora ali do hotel, enquanto o celular da Carol fica com o Google Tradutor aberto. Carol, pra quem não sabe, é minha esposa. Sim. Carol, ó, beijo, te amo. E vai com o tradutor ali, enquanto a pessoa falar, a gente vai ver ali a tradução. Eu vou falar rapidinho aqui em português e vou botar o play no Google Tradutor pra pessoa que está do outro lado. Pronto, fiz isso. Eu precisava de uma senha. A ligação demorou 10 minutos pra pessoa conseguir me passar a senha. Demorou 10 minutos. Mas, no final, consegui a senha. Só vai, me passa uma senha lá, pum, entrou. Eu ia te perguntar lá no início, cara, mas a IA não te ajudou e tal, mas graças a Deus que chegou um momento. Aí a gente vai pra terceira porta, que é a porta do quarto, eu boto a senha, adivinha? Não. Não, abriu. Nessa abriu. E aí o que acontece? Aí a gente vai no quarto, se troca, enfim, tá pra sair. Quando a gente sai do hotel novamente, adivinha o que tá acontecendo? Tá um casal de velhinhos que não tá conseguindo abrir a porta. Porque tá com o mesmo problema. Herói. Excuse me. Help you? Help. Vai lá, digita a senha. Eu falei, obrigado, thank you, bom, por nada. À noite acontece de novo, inclusive, com outra menina que não tava conseguindo abrir a porta. Acho que foi problema generalizado aquele dia ali. De brasileiro. Não, realmente a porta não tava abrindo. Mas acabei, com a minha experiência, ajudando outras pessoas naquele momento, né? Mas esse eu posso dizer que foi com certeza o maior perrengue chique que eu já passei em uma das minhas viagens. E aí tu pode dizer, cara, sofremos, mas sofremos em Paris, né? Exatamente. Pegamos chuva em Paris. Gastamos dinheiro em Paris. Perdi 27 euros em Paris. E os bilhetinhos, né? E os bilhetinhos do metrô? Eu emoldurei. A Carol fez um quadrinho com vários bilhetes de atração, enfim, fotos que a gente tirou lá, e junto lá os 2 bilhetezinhos do metrô que a gente acabou não usando e ficou lá de recordação até hoje. Quem quiser comprar, inclusive, é um bilhete de metrô, né? Quem é colecionador de coisas de Paris, eu tenho lá pra vender. Cara, mas eu acho que o mais legal de trabalhar com o que você trabalha hoje, eu acho que é esse rolê, né, cara? Eu acho que quem não se permite poder vivenciar uma parada assim e poder depois contar, a gente sempre brinca aqui, eu falo assim, cara, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Exatamente, isso é verdade. Tudo que é ruim de passar é ruim de contar. E, cara, isso é o que de fato, sei lá, eu acho que faz a vida valer a pena, cara. Sabe? Porque eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? De tipo assim, velho, aquele lance da corrida dos ratos, né? Uhum. A gente acorda, a gente faz basicamente quase todos os dias as mesmas coisas, correndo, meio que desesperado e apressado para fazer dar certo ou conseguir a mesma coisa para determinada coisa que vai acabar e que, sabe?
E aí, quando a gente começa a olhar para esse rolê, meio que bate em algum momento o desespero, né? Então, vai ter gente que vai desesperar, vai ter gente que vai desacordoar, vai ter gente que não vai nem olhar para isso, a vida é assim mesmo. E vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, tá, o que que eu faço para sair desse ciclo, Uhum. né? E que conselho você daria, assim, para alguém? Você acha que esse é um lance hoje? Que é um lance para qualidade de vida, para aproveitar a vida, ou dá para viver desse rolê? Olha, eu diria as duas coisas, né? Uhum, Dá pra viver, mas assim, não é todo mundo que vai querer o estresse também de ter que ficar procurando ali uma passagem barata, ou como é que eu troco esses pontos, ou como é que eu faço isso. Tem gente que só quer que o negócio aconteça e ela viaja ali. Mas tem gente que gosta de ir atrás e procurar, né? Que esse é o meu objetivo. Não é um negócio muito difícil. A pessoa acha que é um bicho de sete cabeças quando começa a pensar nisso, mas depois vê que é fácil. Mas, mas se no que eu ensinar eu conseguir que uma pessoa realize uma viagem dos sonhos, ou que pelo menos economize em uma viagem, né? Eu já vou me dar por satisfeito, porque pelo menos eu consegui mudar a vida de alguém. Porque tem gente que fica esperando uma vida. A gente mora em Floripa. Às vezes a pessoa fica esperando uma vida pra ir no Rio de Janeiro, uhum, né? Que é, entre aspas, aqui do lado. E às vezes acaba não fazendo por medo, ou por não ter conhecimento, enfim. Então, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, de uma família, eu já vou estar satisfeito. Mas claro, se eu conseguir atingir mais pessoas, que mais pessoas realizem suas viagens, passem mais tempo com suas famílias, aproveitem, tenham momentos, recordações, mesmo que seja a viagem dos sonhos, mas que dê alguma coisa errada, como deu comigo, né? E sempre vai dar alguma coisa de errado, mas que aprenda e que passe por essa situação, né? É, uma coisa legal de viajar, quando a gente entra nesse ponto, é justamente que a gente, quando vai para outro estado, ou principalmente outro país, a gente fica totalmente fora da nossa zona de conforto. Eu até brinco, né? Que se alguém vier falar comigo, eu vou falar, eu sou brasileiro, tenho minhas leis, me respeite. Mas a gente sabe que a gente tem que se comportar de uma outra maneira, a gente tem que esperar o inesperado, a gente não uhum, sabe o que vai acontecer ali. E se acontecer, como é que eu vou embora desse local? Eu não falo o mesmo idioma que eles, como é que eu me viro? Mas tudo serve de aprendizado, né? Tudo a uhum. gente aprende. Então, que as pessoas realizem seus sonhos, não deixem, não fiquem adiando por medo ou por falta de conhecimento, e que principalmente, mesmo no meio do caminho, no dia a dia, ou enquanto estão viajando, se acontecer algum problema, eu acho que isso é o maior dia que eu dou. Não desista por causa dos seus problemas. Use ele para fortalecê-los e para aprender com eles. Qual das viagens que você já fez até hoje que você acha que, cara, Olha, inclusive eu falo isso, né, que eu não tenho um lugar favorito, né? Eu tenho uma pessoa favorita do meu lado, né, que daí qualquer lugar que você vá com ela, ó, coração, né? Qualquer lugar que eu vou com ela se torna um lugar favorito, até porque a gente guarda muita recordação, a gente se imagina naquele lugar e consegue se imaginar com aquela pessoa do meu lado, né? É... E a pergunta se teve algum lugar, né, que já foi que me mudou assim. Cara, eu digo que todo lugar, ele sempre me muda de alguma forma. Eu não consigo dizer assim um lugar que, ó, mudou, mexeu totalmente comigo, porque todo lugar eu tento aprender alguma coisa. Eu tô conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, principalmente quando você vai para outro país, assim, né? É... Claro, as primeiras viagens acabam impactando mais, né? Você começa a ficar mais atento de como que acontece, entende que às vezes o modo das pessoas agirem em outro lugar que não é o mesmo seu, mas não é um problema, né? É só uma cultura delas e tá tudo bem. E às vezes você tem que se adaptar nisso. Mas toda viagem eu aprendo um pouco e eu levo sempre alguma recordação para casa no sentido de pensar um pouco mais nisso, o que aconteceu, o que que eu aprendi, o comportamento, como é que eu posso, como que essa viagem mexeu comigo, assim, né? Não vou te dizer que eu tenho um auge, assim, nossa, com essa viagem. Mas porque toda mexe comigo, eu volto sempre com conhecimento a mais. A bagagem cheia não é só de mala, né? Mas a bagagem do ah, conhecimento também. Isso muda bastante. é, qual conselho assim você daria para quem tá querendo. Primeiro, antes de eu te perguntar isso,
Já tem uma metodologia sua? Já só grava curso? Não, eu tô no processo de gravação para pelo menos montar. Como a gente falou, né? Eu quero democratizar isso, né? Então eu vou lançar um curso básico para quem nunca viu nada de milha, não sabe como é que funciona. Então eu vou lançar ele por um valor muito acessível para as pessoas, pelo menos entenderem ali como é que transfere um ponto de cartão para uma companhia aérea. Mas está em processo, vai sair nos próximos meses. Mas claro, quem quiser, por enquanto, pode me chamar no Instagram ali, no WhatsApp que tem lá e que eu presto uma consultoria, eu ajudo ali a pessoa para conseguir fazer essa viagem. Qual conselho assim, você daria para a galera que está querendo aprender sobre isso? E, tipo assim, talvez para a galera que quer transformar isso num business. Você, uma experiência que você já adquiriu até aqui, que você diria? O conselho que eu daria é o conselho que talvez eu daria para qualquer negócio, né, de uma pessoa, que é o não ter medo de começar. Lembra da frase que eu falei aí alguns minutos atrás para ti, né? Que as pessoas sempre falam, eu acho muito complicado. Eu tenho muita vontade, mas eu acho muito complicado. Mas a pessoa nem começou, ela acha que é complicado na cabeça dela. Mas nem começa, nem. Ela nem se deparou com o primeiro É, desafio, ela nem sabe o grau. exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uns pontos lá, mas eu nem sei para que esse ponto serve. Então, por que que não vai atrás do primeiro passo, né? Esse ponto aqui vai para onde? Como é que eu uso ele de alguma forma? Então, dê o primeiro passo, né? Toda maratona começa com o primeiro passo, mesmo que seja de 42 quilômetros, né? Então, dê o primeiro passo, vá atrás da primeira coisa, a primeira dúvida que você tem, e a partir daí as outras dúvidas vão aparecendo e você vai esclarecendo uma depois da outra. Ninguém admite nesse país ser rico, tá ligado? Tu pergunta pro cara assim, tu é rico, né? Não sei o quê. Nunca o cara é rico. Nesse país só admite que é rico quem é muito rico, mas assim, é tão rico que é podre de rico, sabe? Verdade. Fede de tão rico. O restante nunca admite. E normalmente vem assim, não, mas fulano de tal é mais rico que eu. Então, ele se compara sempre a alguém que ele considera um patamar mais elevado, ou onde ele gostaria de chegar, para dizer que ele não é rico. Então, essa é a primeira constatação. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, sempre no meu podcast aqui, eu faço uma pergunta e peço um conselho sobre isso. Primeiro, você é rico? Eu não me considero. Quem chama mais rico que você? Tem muita gente, muita gente. Não, porque a gente começa sempre pelo nosso círculo social. Aham, Né? Você falou, sempre vai ter uma pessoa. No meu círculo social, eu conheço pessoas que têm mais dinheiro do que eu. sim. E eu não considero elas ricas. Então eu, ao mesmo tempo, não vou me considerar rico, né? Tá, beleza. Eu acho que, assim, em termos de dinheiro, né? Falando de dinheiro especificamente, né? Eu acho que ser rico é quando a pessoa já construiu um patrimônio que, primeiro, mesmo que ela pare de trabalhar naquele momento, ela não vai deixar de ter o conforto que ela tem atualmente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E mesmo que aconteça qualquer coisa, ela vai poder sustentar ela e a família dela, não perdendo aquele conforto. Então, a partir do momento que ela construiu um patrimônio que se adequa a isso que eu acabei de falar, eu acho que aquela pessoa é uma pessoa rica. Você busca isso para você? Olha, eu nunca utilizei como vontade, como objetivo. Nada, isso posso garantir, eu falo para todo mundo à minha volta. Eu nunca fiz nada na minha vida com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu sempre fiz as coisas com o objetivo de trazer uma solução para as pessoas. Ou pelo menos, quando eu fazia para mim, algo que fosse mais prático e mais fácil para mim. Eu sabia, voltando lá para a história da Uber, que se eu soubesse os locais que tocam mais corrida e que é mais fácil, eu iria sair na vantagem com aquilo, né? Obviamente precisava daquela renda. Então, eu sabia que a longo prazo ia vir naturalmente. Então, eu nunca busquei, não, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer isso porque eu gosto e porque eu acho que pode ser uma solução para as pessoas e facilitar a vida delas. Naturalmente, pelo meu modo de agir com as pessoas, de ser um cara que gosta de ver a dor daquela pessoa e tentar resolver, e de resolver problemas, coisas que as pessoas não gostam, naturalmente acabou dando certo e tô onde tô, né? Então, se eu pudesse dar mais um conceito para as pessoas não faça nada em busca de dinheiro.
faça de um modo que ajude primeiro as pessoas e o dinheiro depois vai vir naturalmente. Então, esse é o conselho para quem quer ficar rico. Conselho para mim que quer ficar rico é não busque na primeira instância, não foque No dinheiro. justamente nisso, mas bacana, cara. Vamos ao nosso joguinho? Qual é o joguinho? Vamos lá. Eu vou te fazer uma. Cada pergunta tira uma peça de roupa. Cara. Não, Não, velho. então que bom. Então, se não, Ai, vai. cara, que doido. Ai. Vamos lá. Como a gente falou. Liberdade quer justificar? O dinheiro não compra tudo, né? Depende muito do seu sonho. Depende muito do seu sonho. Tem coisas que você pode fazer extremamente de graça. Por exemplo, eu tenho um sonho de passar mais tempo com minha família. Não é o dinheiro muitas vezes que vai comprar isso, entendeu? Então, às vezes, eu considero como uma desculpa. Você pode realizar muitos sonhos seus sem ter dinheiro. Porque, vou só explicar mais. Quando eu, entre aspas, né, não tinha dinheiro, era um CLT da vida, eu realizei muitos sonhos meus. Tem momentos marcantes com a minha esposa, enfim, com a minha família, mesmo tendo dinheiro. Então, foram sonhos, claro, né? Tem sonhos que são maiores, outros menores, né? Mas se você ficar, não, eu preciso de dinheiro para realizar um sonho, você nunca vai realizar seu sonho. Depende do dinheiro que você tem. A vida passa rápido demais. Sonho, desculpa. Mas isso no sentido. Ah, tá. Pra não fazer alguma coisa, você diz? Talvez. É a afirmação. Sonho. Sucesso é relativo. O medo paralisa. Vou botar um sonho como se você está acreditando. Sim. Viajar transforma qualquer pessoa. Sonho. A maioria das pessoas vive abaixo do potencial. Sonho. Muito abaixo. Muito abaixo. Não, é que assim, cara, eu vejo as pessoas assim como um todo, cara, dando umas desculpas assim na vida, assim, eu não consigo, eu não posso, isso é muito difícil. E eu falo, cara, não é difícil, cara, não é impossível, basta uma força de vontade ali embaixo, queriam dar o primeiro passo, sabe? As pessoas têm a escada gigantesca e fica olhando lá pro topo lá e não sobe o primeiro degrau, cara, aí eu fico realmente. E a última, não realizo os meus sonhos porque sou muito azarado. Desculpa. 100% desculpa. Então não tem uma força cósmica batalhando contra ninguém para. Tem. A própria pessoa. Se você acha que tem alguma força cósmica trabalhando, você olha no espelho e você vai descobrir. Anos. Exatamente. Legal, cara, legal. Mano, que diálogo massa, cara. Não sei se você quer, vou deixar agora você. Uhum. As redes sociais dele estão péssimas, cara. Como eu contei, né? Elas estavam boas até alguns meses atrás. Fly Me, esqueçam. Eu vou te responder essa tua afirmação. Desculpa. Exatamente. Mas assim, ó, foi um azar. Vou desistir do negócio? Não vou desistir. Eu só estou realinhando para ir de acordo com as minhas expectativas, né? Mas eu quero agradecer aí quem assistiu até agora. Para mim, agradecer a oportunidade, Samuel, de ter me chamado. Demorou um pouquinho, né? Mas valeu. Achei. Eu gosto muito de trocar ideia, falar. Se me deixasse, eu ia ficar aqui a noite inteira trocando ideia sobre qualquer outro assunto, mas agradeço a quem assistiu até o final. Novamente, Roger Max Santos, só me chamar lá no Instagram se tiver alguma dúvida, quer fazer uma viagem, economizar ou quer começar a aprender sobre esse mundo das milhas, que é um mundo gigantesco, mas como eu falei, tem que dar o primeiro passo para começar a entender. Me chama lá, tá bom? Vai ser um prazer para mim lhe ajudar aí. Espero que eu possa voltar aqui outro dia para a gente continuar essa conversa aí. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Esse foi mais um Prosa Inversa. Eu sou o Samuel Sancastro. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no YouTube. Tem muita gente que assiste ao programa. Não, segue no YouTube, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Para você viver uma vida de prosperidade, você tem que ser otimista, você tem que ser bondoso de coração, generoso também. Não custa nada apertar esse botãozinho aí. E aqui na Arca TV, cada dia a gente está melhorando, aumentando aí as nossas programações. Nós temos uma programação que é muito legal, que é o Balanço do Jornal, telejornal, que só passa notícia boa. Ele vai ao ar toda sexta-feira
e ele dá um quentinho no seu coração. Eu não sei se você pode ser nosso repórter todo dia, não importa onde você esteja no Brasil, viu alguma coisa legal, quer mandar pra gente, faz um vídeo, você pode aparecer, fala o seu nome, dá a data, e você vai poder nos ajudar e participar dessa corrente que tem aí. Cara, notícia ruim, coisa ruim acontece todos os dias, o tempo todo, e a mídia está toda falando disso. Vamos falar de coisa que nos eleva, nos ajuda? Então, esse é o Balanço Criminoso. Além de outras programações, siga Fala Sério nas redes sociais, siga a Prospere TV, você que precisa cobertura para o seu evento lá na região de Florianópolis, da Grande Florianópolis, Prospere Agência, siga a Arca TV oficial aqui no YouTube. É nóis. Até Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí.